E aí, aqui é o Chris. Imagina só, você despertar em um mundo de RPG no corpo de um guerreiro esqueleto extremamente forte, com inúmeras skills bizarras, capaz de derrotar demônios e criaturas mágicas. A história começa com alguns homens tentando abusar de duas garotas, mas são interrompidos quando chega um cara de armadura e corta vários bandidos ao meio, com um só golpe. Assustados com a chegada de um cavaleiro, os outros membros da gangue começam a fugir, mas rapidamente são todos eliminados com uma Harvey Slash, que extingue totalmente os seus corpos. Ark pergunta às jovens se elas estão bem, elas respondem que sim, e se apresentam como Lauren e sua criada Rita. Ele pede então que as duas troquem suas roupas rasgadas por novas. Enquanto faziam isso, o jovem se maravilha ao saquear os pertences dos criminosos. E para limpar toda aquela bagunça, o cavaleiro usa sua magia de fogo para eliminar os corpos restantes, que estavam ali. As duas jovens agradecem novamente. Pedem que ele acompanhe elas até a cidade. No caminho, elas perguntam o nome do valente cavaleiro, e ele responde que se chama Ark. Já na cidade de Luviert, que fica em volta do castelo, alguns caras comentam sobre a aparição de um basilisco. Ark chega na cidade e observa que parece mais um mundo de Idade Média do que fantasia. Mas quando ele chega em um beco, ele encontra uma elfa conversando com um cara, cobrando ele sobre uma investigação mal sucedida. A presença da elfa confirma que esse mundo é mesmo de fantasia. Ark tenta seguir a elfa, mas ela some depois de sair do beco. Depois disso, ele encontra a associação de mercenários e decide conseguir algum trabalho para ganhar algum dinheiro, mas precisa de uma licença de mercenários primeiro. Para isso, ele precisa escolher entre animais, criaturas mágicas ou bandido, e caçar as 3 delas para receber a licença. Enquanto o Ark sai, o atendente comenta com o outro cara no balcão que Ark deve ter algum filho doente e não teve escolha a não ser se tornar um mercenário para ganhar dinheiro. Depois de caçar 2 javali, ele encontra o orc vindo na floresta e fica empolgado por ser a primeira criatura mágica que vai enfrentar. Ark mata a criatura com apenas um golpe, cortando o orc no meio. Depois de colocar os pedaços em um saco para levar como prova, volta à associação e finalmente recebe sua licença de mercenário, mas o atendente avisa ele que esqueceu de tirar a pedra mágica do orc. E que essa pedra pode ser usada para criar itens e armas mágicas. Ele deve sempre pegar a pedra mágica quando matar alguma criatura. O atendente também mostra a associação onde estão os trabalhos para mercenário, mas esses são os trabalhos pequenos. Se Ark quiser trabalhos maiores, ele precisa trabalhar e juntar uma equipe. Ele fica empolgado, por finalmente estar preparado para trabalhar, e vai para uma hospedaria finalmente e pede uma comida saborosa para matar a fome. Alguns dias depois, o cavaleiro recebe sua primeira missão importante, sendo ela escoltar alguém até um lugar, para colher ervas medicinais. Uma tarefa bem simples e que não chamará a atenção de ninguém. Andando pela pequena Vila Rata, o guerreiro caminha até a residência da pessoa que solicitou o seu trabalho. Ao chegar no local, percebe que se trata de uma garotinha chamada Marka, a responsável por permitir sua missão. Diante dessa situação, Ark se lembra de uma rápida conversa que teve com o recepcionista da Associação de Mercenários, aonde o homem lhe fala para ser gentil com o seu cliente. Naquele momento, o cavaleiro não entendeu, mas ao ver quem era o criador da missão, compreendeu que se tratava de uma pequena jovem pedindo ajuda. A menina pede que os dois saiam rapidamente para dar início à tarefa, e o guerreiro, sem hesitar, concorda. Os dois caminham pela floresta e o mercenário resolve perguntar para sua cliente o verdadeiro motivo por estar sendo contratado e por que tinham que coletar ervas especiais tão rápido. Mark então responde que seu pai já havia falecido e que ele era responsável por sair buscar as ervas mágicas para vender. Com a morte dele, sua mãe acabou tendo que realizar seu trabalho todos os dias para conseguir algum dinheiro. O guerreiro então ouve um barulho vindo da moita, colocando-se à frente da menina para protegê-la. Ele move a folhagem e percebe que se tratava de uma pequena raposa que estava ferida. Ao se aproximar, ela morde seu dedo, mas não causa dor nenhuma. Ark tenta usar sua magia de cura para ajudar o pequeno animal. Incrivelmente, conseguiu curá-la. A menina fica maravilhada com aquilo, pois o guerreiro conseguiu utilizar magia de cura. A raposa fica tão feliz de estar recuperada que resolve ficar ao lado do cavaleiro. A garotinha diz para dar um nome à sua mascote, e depois de pensar bem, resolve colocar o nome de Ponta. E assim, os 3 seguem juntos, atrás de mais ervas medicinais. Ark, já na cidade, junto de Ponta, está se preparando para sair no dia seguinte, numa nova aventura, para realizar uma missão mais difícil.
Em uma certa noite, o Cavaleiro Celestial realiza mais um de seus trabalhos, dessa vez enfrentando ladrões que estavam fazendo atividades ilícitas em uma caverna próxima da floresta. Enquanto isso, em um escritório, o Sr. Triton recebe o subordinado a notícia do fracasso da tentativa do assassinato de Lauren, a filha do Lorde de Luviart. E também é revelado que o basilisco na floresta foram colocados a mando de Triton. Na conversa com Selska, descobrimos que secretamente apoia o príncipe da Caris e que tem o objetivo de ajudar na invasão do próprio reino. Mas Luviart tem apoio do outro príncipe chamado Sect, do Império Ocidental. Por fim, Triton manda Selska fazer o envio de algumas mercadorias e tomar cuidado para não chamar a atenção da rainha. Selska comenta que o filho de Triton, o Doran, vai estar acompanhando a entrega. Mas Triton fala que seu filho só atrapalha. Longe dali, perto da caverna, a elfa ataca Ark, que pensa que ele é um dos bandidos que sobreviveu. Ele evita todos os ataques dela, e só então, ao ver o rosto dela, percebe que é uma elfa. A elfa fala que quer as crianças sequestradas de volta, mas Ark não sabe do que ela está falando, e ela só para de atacar quando vê Ponta no ombro do cavaleiro. Ele chama a Ponta de Vento Volpes e diz que é uma criatura espiritual, também conhecida como Raposa de Algodão. Como essas criaturas são muito cautelosas, dificilmente se aproxima de alguém, até mesmo dos elfos. Nesse momento, Ark revela que curou o ferimento dela. A criatura está com ele desde então. Com isso, a elfa entende que Ark não é um bandido e conta que os bandidos da caverna estão sequestrando elfos para vender como escravo. Ark oferece ajuda, mas ela recusa, porque esse é um problema dos elfos. Naquela mesma noite, depois de comer e beber, Ark entende que não a conhece direito, nem ao menos sabe o seu nome, mas acredita fielmente que deve ajudá-la, mesmo a garota dizendo que não precisa do suporte de ninguém. No dia seguinte, o cavaleiro usa uma Dimension Move para se movimentar por cima de uma vasta área, em busca da Floresta dos Elfos, um lugar difícil de se encontrar. Quando estavam andando pelo local, ouviu um grito de socorro. Ele se esconde atrás de alguns arbustos, e percebe que se tratava de uma criança elfa, que estava fugindo de um grupo de contrabandista. Ela acaba fracassando e caindo. Em seguida, é presa junto com as outras garotas. Ark observa tudo atentamente, esperando o movimento certo para entrar em combate. Quando se preparava para atacar, a elfa misteriosa aparece e rapidamente elimina vários bandidos, mostrando um domínio e velocidade fantástica com a sua espada. O Doran, líder do grupo, observava a situação que se encontrava e resolve chantagear a elfa, dizendo a ela que se continuasse com aquilo, ele ia fazer coisas terríveis com os elfos e que ele havia capturado a jovem que fica sem saída e acaba sendo parada com essa ameaça, ficando à mercê dos bandidos. E então, Ark entra em cena, usando seu Dimension Move atrás do líder da gangue, usava seu poderoso golpe Leriart de armadura e o arremessa para longe, deixando o maldito inconsciente com apenas aquele movimento. A elfa aproveita aquela incrível entrada do cavaleiro e acaba com os outros membros da gangue. O guerreiro então liberta as jovens que estavam presas, mas elas ficam apavoradas com sua aparência gigantesca e só tranquilizam próximo a sua irmã. A jovem então percebe que as jovens garotinhas tinham colares devoradores de mana, sendo elas responsáveis por não permitir que nenhuma delas use algum tipo de magia para escapar. Ela complementa dizendo que não sabe como tirá-las. Ark então tenta ajudar e conjura sua magia Ancorse, libertando as meninas dos colares amaldiçoados. Em seguida, usa sua magia de cura para recuperar algumas das crianças que estão feridas. A elfa fica intrigada ao ver aquilo, pois o guerreiro usa diversas magias sem ao menos recitá-las, deixando desconfiada de que ele não é um cavaleiro comum. Nesse momento, o rapaz conquista a confiança das jovens. A guerreira assobia chamando o pássaro mensageiro, lhe informando sobre o ocorrido e dizendo ao mesmo para trazer ajuda às crianças resgatadas. Ark pergunta à guerreira sobre a criatura e ela lhe responde que se trata de uma ave sussurrante, um ser espiritual que pode guardar falas e entregar mensagens, sendo essa a forma de comunicação dos elfos. Pouco tempo depois, as crianças são levadas em segurança pelos outros elfos, que ouviram a mensagem do pássaro. A elfa questiona o cavaleiro sobre sua integridade, dizendo que conheceu humanos e bárbaros perigosos até aquele momento. Ela então decide saber quem ele realmente é. O guerreiro de prata responde que seu nome é Ark, um simples mercenário viajante que busca por aventura ao lado de sua companheira Ponta. A garota finalmente se apresenta e diz que se chama Ariane Granny, uma elfa guerreira.
E a partir daquele momento, ela tinha só gratidão pelo que fez. Nesse instante, a ave sussurrante retorna mais uma vez, dizendo à jovem que deve ir para a cidade de Entro. Os outros elfos foram capturados. Ouvindo isso, a elfa pergunta a Ark se ela poderia contratar seus serviços de mercenários. Que aventura Ark enfrentará agora, ao lado de suas companheiras, Ponta e Ariane? Algum dia ele terá a sua verdadeira identidade revelada? Que mistérios rondam aquele estranho mundo de fantasia? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo anime. Até lá!